E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam todos muito bem-vindos ao novo podcast da temporada Mundo Afora. Nesta série, conversamos com profissionais que estão no exterior para que possam compartilhar suas dicas, suas experiências, enfim, suas aventuras. E você, nosso ouvinte, não esqueça de seguir o Nada de Pânico na sua plataforma de podcast preferida para não perder nenhum episódio. E a gente conta muito com a sua ajuda para compartilhar, né, o podcast com seus amigos, seus vizinhos, pessoal do trabalho, família, enfim, para que essas informações super legais possam chegar a mais pessoas. Eu sou Ricardo Mandel, o host do Nada de Pânico. Lembrando que esse é um time formado por profissionais sêniores do mercado, com o objetivo de compartilhar conhecimento, experiência, enfim, anos de carreira, e mostrar para todo mundo que não existe limite para você aprender, ensinar, trabalhar e ir atrás dos seus sonhos. Hoje vamos ter a companhia do Rui Cunha de Valinhos, da Alessandra Argona de São Bernardo do Campo, da Zara Martins de Campinas, do Jorge Lacombe de Campinas também, Sérgio Azevedo do Rio de Janeiro, Eduardo Conde do Rio de Janeiro e Luiz Servati de Indaiatuba. Gente, é muita gente hoje, porque hoje é um episódio especial. Nós faremos uma retrospectiva dessa série até o momento. Afinal, foram muitos episódios, muitas histórias, e podemos dizer que nós demos a volta ao mundo. Não é mesmo, Lacombe? Isso aí, Mandel. Os episódios foram 25 episódios, né? Passando por mais de 25 países, porque teve episódios que a gente cobriu vários países. E foi, assim, cobrindo todos os continentes. Foi uma coisa legal. A gente conseguiu falar com gente da África, que estava na África, Oriente Médio, Europa, Ásia, Nova Zelândia, América do Sul, América do Norte, Nova Zelândia não, a Oceania, né? A gente teve um cara da Austrália. 35 países no que estavam os nossos ouvintes. Os países, assim, a gente pensava que todo mundo ia estar no Brasil, mas na realidade a gente teve ouvintes no mundo inteiro. 35 países de ouvintes, foi sempre uma surpresa. Cada dia a gente olhava aqui e encontrava mais um país que tinha um ouvinte novo. Oman, Áustria, República Tcheca, Suíça, Costa Rica, Índia, gente de toda parte. Foi um negócio incrível e da repercussão global desse podcast. Nossos ouvintes são, a maioria, mulheres, interessante, um pouquinho, uma maioria pequena, mas é uma maioria, e entre 45 e 59 anos. Quer dizer, a gente tem um perfil, né, de ouvinte numa faixa etária de pessoas sêniores, experientes, que estão interessadas em ouvir esse tipo de conteúdo. Achei muito legal e espero que eles continuem nos ouvindo na próxima temporada. Mas antes da gente passar para a próxima, vamos falar um pouco mais dessa. Fala aí, mano. Isso aí. Não, realmente foi fantástico. Nós conversamos com 25 pessoas diferentes, né, em diversos países, como foi mencionado aí, praticamente o mundo inteiro. Foi realmente uma experiência incrível e eu, particularmente, aprendi muito com todos os podcasts que nós gravamos. E vocês, pessoal, quais foram as principais lições aprendidas por vocês? Eu diria que uma das lições aprendidas é não ir para morar no exterior se você não fizer um planejamento, né? Porque muitos dos nossos convidados não fizeram um planejamento e acabaram caindo em algumas situações bem delicadas, né? Então, eu diria que essa é uma das lições aprendidas. Eu acho que é a principal, eu também ia falar o mesmo. Eu acho que o principal de uma mudança dessa é o planejamento. Isso ficou bem claro nos nossos podcasts aí. Eu ia complementar que uma das coisas que me chamou muita atenção também é a pessoa ir preparada para o choque cultural. A pessoa, mesmo que não sabe muito bem o que vai encontrar, em algumas vezes, é importante, dentro desse planejamento, você procurar conhecer de antemão os costumes básicos, algumas coisas, né, do comportamento, enfim. Isso realmente é muito importante, a pessoa ir preparada para esse tipo de diferenças, né, para cobrir essas. Exatamente. Então eu vou citar é muito aqui... aquele esquema de você ir com a mente aberta, né? Você tem que estar aberto, realmente, é uma diferença cultural, diferença de costumes. Isso eu acho que é uma lição muito grande. Eu vou citar o que a Alessandra Costa colocou para a gente. Ela disse justamente isso. Tem muito brasileiro que saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu de dentro dele. Aí fica uma droga. Tem que ir com a mente aberta, preparado para encontrar coisas que você
você pode não aceitar, ou enfim, costumes completamente opostos, né? Mas tem que ir com a mente aberta, exatamente. Isso é muito importante. E uma coisa que a gente ouviu de muitas pessoas é não voltar antes de 1 ano. Esperar mesmo que não esteja bem, ficar pelo menos que é o ano mais 1 ano. complicado. O primeiro ano é o ano que você sofre, né? Todos o choque da mudança, é o test drive. Mas é o ano do trauma, né? Todas as dificuldades acontecem logo no primeiro ano. Alguns casos, quando o cara não se planejou bem, as dificuldades se estendem um pouco pelo segundo ano, mas aí depois o negócio se desenrola. Agora, uma coisa interessante do planejamento é que muita gente foi achando que tinha se planejado, mas na realidade não tinha. Então, na realidade, foi um mau planejamento. Ele pensou que estava preparado, mas aí viu que a pessoa que ajudou ele a planejar não deu boas dicas ou tinha uma visão diferente. Às vezes uma pessoa de lá dando dica para cá e não tem noção de como a gente é aqui para fazer essa ponte da forma adequada. Então, isso aconteceu com o Danin na Irlanda, que foi com o imposto que ele ia pagar lá totalmente errado. E teve um perrengue no início lá. Uma das lições aprendidas é justamente isso, né? Que eles passaram, né? Vários falaram disso. Calcular direitinho quanto você vai gastar lá, quais são os impostos, tal. Quando você for aceitar um assignment, realmente negociar muito bem, né, o que você está fazendo. Isso o Marcelo comentou de Moçambique, do mundo árabe, para você realmente fazer uma boa análise do pacote, né, que estão te oferecendo. E uma outra coisa que me chamou a atenção também é você ir atrás das oportunidades, né? Então, eu acho que é uma outra lição que eu vejo, né, conversando com as diversas pessoas. E um ponto que também, um dos itens do planejamento era, como todo mundo acha na vida, era tentar fazer um pouquinho mais de dinheiro do que se faz no Brasil. E nós ouvimos de vários colegas que foram entrevistados, como o Mário Faria dos Estados Unidos, que foi jovem, como o Jorge da Irlanda, que foi um pouquinho mais sênior, e eles e vários outros falaram que ficar rico quando você vai para o exterior não é um ponto a ser abordado como fator principal. Você pode até ficar milionário, mas esse não deve ser o ponto principal da tua decisão de mudança para o exterior. Nesse sentido, eles focaram, a gente escutou que você quer ganhar dinheiro, focaria mais nos Estados Unidos, né? E na Europa, como um todo, é mais você focar na qualidade de vida, bem-estar, esse tipo de coisa. Acho que você identificar por que você está indo é importante, né? A gente viu gente que foi por aventura, gente que foi por oportunidade profissional, foi por causa do relacionamento, porque o cônjuge foi, ou porque e foi junto, segurança, condição de vida, enfim, foi bem diferenciada. As razões, né, foram bem diferenciadas. E teve gente que foi não pensando em ficar, né? E acabou ficando, né? Como a Dimítria. E tem uma coisa, por exemplo, a Alessandra Costa e a Ana Flávia, elas fizeram um negócio que é mudar, né? Eles foram para lá numa condição e aí depois não gostaram, depois de um tempo mudaram de emprego e acabaram mudando de país também. Então, isso é interessante porque você vai com um plano e você também tem que estar aberto a mudar o plano, né? Porque às vezes você encontra lá uma situação que não era bem aquilo que você esperava, mas tudo bem, vamos nessa e muda o plano. Aliás, e as histórias delas, nesse sentido, são ótimas, né? Esse é um ponto, Lacombe, é muito interessante, porque a Europa, a gente verificou justamente isso. As pessoas na Europa têm uma facilidade muito maior de mudança de empregos, tem muitas oportunidades lá, então fica mais fácil de fazer essa movimentação. Mas o Eduardo começou a tocar num assunto interessante, né? Que são as razões porque as pessoas foram para fora, né? E aí a gente tem várias razões diferentes, né? Alguns foram em busca, ou alguns eu diria que sonhavam já ir para os Estados Unidos ou morar fora. Não digo só Estados Unidos, mas eu lembro a Damares que sempre teve o sonho de ir morar fora, né? Então foi realmente um dos grandes triggers, eu acho, para ela ir. Assim como outras pessoas que tinham esse desejo, diria até ardente, de morar fora do Brasil. Eu lembro do Léo também mencionar a questão de modo de vida, né? Ele falou muito isso na parte as condições americanas, né? Tudo funciona, a segurança, isso já é um outro... Ele queria ir, mas tinha um motivo bem claro, né? Essa questão de condições de vida.
Muitos falaram sobre a segurança no Brasil, que não estavam gostando e falaram: eu quero ir para um lugar mais seguro para viver com a família, os filhos. Isso foi um gatilho grande para a grande maioria, né? Eu acho que foi o maior gatilho. Foi o maior gatilho. A Fabiana, no Canadá, ela falou, essa foi a opção número 1 dela, né? Eu saí, meu primeiro motivo era a questão de segurança, né? E vários outros, né? O Fábio citou também, várias pessoas citaram essa questão da segurança, porque é uma diferença, né? Você imaginar, a gente está aqui acostumado com viver um país que tem uma situação de insegurança muito alta, todo mundo vive trancado dentro de condomínio, com câmeras e escambau, né? A gente sempre preocupado, e lá fora o cara diz que sai na rua de noite com o celular, super tranquilo. Crianças podem andar sozinhas. É uma quebra de paradigma de um país, né, de viver. Isso em todos os países, né? É incrível, pessoas que estão no Oriente Médio, que estão na Ásia, que estão na Europa, nos Estados Unidos, todos falando disso, né? Da qualidade de vida. E com certeza, Lacombe, esse gatilho fez com que as pessoas se mudassem em diferentes idades, não só. Isso eu achei muito interessante. A gente não entrevistou só jovem, porque geralmente os jovens estão mais ansiosos por uma mudança de país, mas não, a mudança ocorreu em diversos momentos da vida da pessoa, né? E tem gente ainda pensando em mudar, né? E falando a questão de idade, esse é um ponto muito interessante, porque nós tivemos algumas situações, alguns casos, das pessoas que realmente procuraram fora do Brasil oportunidade, porque aqui no Brasil, por causa da idade dela, elas estavam tendo dificuldades. Né? A gente fala muito, quando a gente vê aí o etarismo acontecendo aqui. Então, a gente teve o Gelson, que foi para a Inglaterra, ele falou claramente isso. Estava difícil aqui, começou a procurar vaga lá, achou perfeito. O Jorge, que foi para Malta. Também, Malta, sim, Irlanda. Isso. Rothstein na China, foi isso. O Rothstein na China disse que também foi uma oportunidade, né, que ele não teria aqui no Brasil. Né, E teve gente também que foi por causa dos filhos, né? Para querer dar um futuro melhor para os filhos. Teve gente que teve esse foco, né? Foco nisso, Até no episódio do Chile também, eu me lembro, né? O Celso, né? Se não me engano, ele falou que volta e meia ele olha oportunidades novas de emprego, e a idade ele não se importa e ninguém se importa também, né? Exatamente. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção, especialmente na Europa, ninguém pergunta a idade. Quando tem uma não é nem colocada no currículo. Não, né? É proibido estado civil e idade. Eles analisam o perfil da pessoa profissional, independente de idade. E voltando àquele ponto que foi mencionado sobre os filhos, né? O podcast da Itália com o Eduardo é um grande exemplo disso. Toda a movimentação dele, da família para a Europa, foi pensando na melhor educação e qualidade de vida para os filhos. O Sérgio, na Irlanda também, que ele teve isso como um foco importante, né? Ele foi com um bebê pequeno para lá e depois teve um filho lá, né? E ele acha que isso está sendo uma diferença muito grande. Ele teve muito problema, depois ele disse que já se organizou, já está legal, mas o que manteve ele lá de cabeça erguida, continuando o projeto, não desistiu, foi por causa dos filhos, porque ele achava que estava dando uma oportunidade grande para os filhos. É verdade. Por falar em crianças também, os que eu vi quando apareciam crianças, muita gente, ao contrário do que muita gente imagina, as crianças são o menor problema em termos de adaptação, né? Elas se adaptam hiper fácil, né? A transição de país é muito simples para elas, né? Sem dúvida. É muito fácil. Integração aprendem o idioma mais rápido que os pais, né? Sem dúvida. E o Luiz Rothstein, que mudou com filhos já grandes, né? Acho que o menor tinha talvez 10 anos, não sei, mas o mais velho já tinha 20 e tantos. Foi, né? A gente imagina, pô, nessa idade o cara não vai querer ir. E foram todos e se adaptaram muito bem, né? E o Luiz Rothstein Falando filhos, sobre o Rothstein, eu acho super interessante, porque ele, eu não digo que ele se redescobriu, mas ele sentiu, trabalhando no exterior, que ele era muito valorizado, mais do que aqui. Então, isso dá uma satisfação pessoal muito grande. Foi muito bom. O episódio dele eu acho sensacional, né? O episódio dele eu gostei muito, que ele você vê o entusiasmo dele dessa mudança, quem quer morar fora pode começar pelo episódio do Luiz, que você sai de novo para a estrada. Viu, gente? Comentando um pouco sobre a oportunidade de aproveitar, tem o caso do Carlos Breff do Japão, que lá nos anos 1999 e 2000, por causa do bug do milênio, ele aproveitou aquela oportunidade que apareceu
naquele momento, aquele tipo de negócio e foi para o Japão e nunca mais voltou. Assim como o Cid e a Ana, que estão no México, também foram por causa de oportunidades de trabalho. Então, a gente vê que a razão para ir para o exterior é muito variada, né? Tem muitos porquês, né? Ou oportunidades que surgem. Servato, você ia falar alguma coisa? Não, e citando os países mais escolhidos, a gente sempre lembra de citar, desculpa, a Europa, os países do primeiro mundo, né? Mas tem o caso da Ana Paula e do Cid, que foram para o México, que adoraram, se sentem seguros lá. Tem o caso do Chile, que também é um exemplo bacana. Então, não foram só boas experiências de pessoas que mudaram para países do primeiro mundo. Então, outros também foram muito boas experiências. É verdade, né? Muita coisa interessante. Mas ir para um outro país não é fácil, né? E certamente alguns tiveram algumas dificuldades, né? O que vocês acharam das dificuldades que o pessoal encarou? Então, eu vou começar aqui. Imigrar é para qualquer um, mas não é para todo mundo. Lembra isso verdade. aí? É verdade. Não é fácil. Isso foi o papo da Amanda e do Claudinho, né, de Portugal, que ajudam as pessoas, inclusive, a ir para o exterior. Né? Eu acho que... Dica, né? Eu acho que essa frase deles é sensacional, né? Porque exatamente mostra que qualquer um pode ir, mas não é qualquer um que pode ir ao mesmo tempo, né? Essa contradição de você você tem que ter coragem, vontade, assim, um desprendimento, né? Porque a gente às vezes fica preso em coisas que a gente pensa que está preso, né? Talvez a gente usa de desculpa, não vou me acostumar sem o meu café da manhã do jeito que der, com aquele pãozinho francês, ou com feijão com arroz, ou tem o meu amigo que não sei o que lá, e você começa, assim, você está arranjando desculpa, você não quer viajar. É uma coisa que alguns comentaram, que isso engana um pouco, alguns se enganam com isso, né, de tentar se modificar, é você manter a sua autenticidade, você ao mesmo tempo tentar se adaptar o que é necessário, mas você não tentar ser outra pessoa. O Léo comentou isso, né, nos Estados Unidos, e alguns outros também. E isso leva a conflitos internos e a pessoa... Enfim, isso achei um ponto bem bacana. O que eu ia comentar é que as pessoas, vários comentaram sobre a questão das pessoas quererem que o Brasil estivesse em cada país onde eles estavam, né? Então, isso é uma coisa que, quando a pessoa tem a ideia de morar em outro país, ela tem que ter em mente, né? Que as coisas que você tem aqui são daqui. Então, você tem que se reinventar e se readaptar no país onde você estiver. Você tem que estar aberto, né? Aberto a uma cultura diferente. Sim. Né? Isso. Mas isso acaba sendo uma dificuldade inicial, como alguns falaram, né? A questão da língua, por exemplo, a Camila na Polônia, né? Sim. É uma língua também difícil, né? Como é que você vai se comunicar? Então, em algumas situações a gente identificou, né? As pessoas comentaram que uma das principais dificuldades foi o idioma. E algumas vezes essa barreira da língua até leva a pessoa a mudar de país, né? Lá da Polônia, ela foi para Portugal porque falou, meu Deus, aqui... Alessandra. Camila. Camila. Não, Camila. Foi para lá. A Alessandra inclusive, também, ela disse que não queria ficar lá. As filhas dela aprenderam a falar polonês, e ela não. Ela não, Mas, sim, tem várias barreiras e a gente tem que se abrir. Tem gente que vai para fora, um outro país, e contrata Globo Internacional e fica vendo novela lá, isso é um absurdo. Então, você está no México, vai ver novela do México. Novela mexicana, isso. Novela mexicana, muito boa. Mas esse ponto é importante no sentido da pessoa não se agredir, né? A pessoa manter a sua autenticidade dentro dos limites possíveis, né? E não ser uma coisa muito radical. Não se anular, né? Não Porque se anular, às vezes exatamente. a pessoa quer se tornar um americano, se tornar um inglês, e não é isso. Você tem que se tornar um imigrante brasileiro na Inglaterra, nos Estados Unidos e assim por diante. Tentar conviver da melhor maneira possível, né? Isso foi falado lá dos Estados Unidos agora no último. Foi. Ele falou justamente Mário, né? isso. Você nunca vai ser um nativo daquele país. Você vai ter um handicap, ele falou justamente isso. E você tem que usar esse handicap a seu favor. Sim, eu não falo a sua língua direito, eu tenho essas dificuldades, mas você vai mostrar outras coisas que você tem por ser a diversidade, né? Levar a diversidade. Exatamente. E um outro ponto, né, interessante de dificuldade
é com o clima. Né? A gente teve a Ana de Paris falando disso, o Gelson da Inglaterra, Canadá. As pessoas que foram para o Canadá falando disso, que o inverno é realmente muito difícil, né? Não tanto por causa do frio, mas por ser o dia curto, o dia escuro. Isolamento também, né? Ou nublado. E ao contrário, o Marcelo lá em Moçambique por causa do calor, né? Porque ali ele veio do interior de São Paulo, que assim, tava assim, São Paulo tem um clima mais ou menos agradável, chegou lá em Moçambique, no interior de Moçambique, um calor de rachar o bico. Cara, não foi complicado. Tinha na sombra, coitado. E um outro caso também. Até depois que for ouvir o episódio, presta atenção na história do iglu, né? Que ele conta que ele achou que é o iglu, pô, agora eu vou ter um lugar gelado, né? Mas não era bem assim. Não era bem isso. Né? E se alguém estiver procurando um país que tenha clima, vegetação muito parecida com o Brasil, eu lembrei do caso do Emerson, que cita a Austrália como um país que tem tudo a ver com o Brasil. Até os hábitos do povo lá é muito parecido. Então, se alguém estiver querendo mudar, escuta o Emerson lá, que ele vai animar a pessoa para um país igualzinho o Brasil, só que um pouco mais de primeiro mundo que o nosso. Exato. Não, realmente, né? Se a gente for ver, como eu falei no início, né? Cada episódio você tem muito, muito para aprender, né? Não só da vivência, da experiência da pessoa, como do país também em questão que essa pessoa está morando hoje, né? Agora, aquela questão que a gente deixou meio de lado uma hora, que você falou a gente falou de o pessoal na Europa seria para buscar uma vida mais estável, mas não uma vida de ficar milionário, mas para ficar assim numa posição boa, porque lá a classe média é uma situação muito boa. E tem o povo que foi para os Estados Unidos e teve uma carreira, quase todos que a gente entrevistou nos Estados Unidos tiveram uma carreira exponencial, né? Chegaram executivos de multinacional, criaram a sua própria empresa, o seu próprio negócio e estão se dando muito bem. Então, é outra pegada a vida quando você vai para os Estados Unidos, né? Que aí o seu diferencial te leva mais longe. É claro que é o ritmo de trabalho do americano que a gente conhece, né? Que é uma pegada mais pesada, né? Mas uma coisa interessante em cima disso foi o que o Mário comentou nos Estados Unidos. Né? Quando ele fala a parte financeira, ele não fala, você não vem para ganhar dinheiro, ficar milionário, mas você pode. O que vai fazer a diferença é a sua capacidade de trabalho. Né? Então, a pessoa realmente ser um profissional acima da média, ela certamente vai subir e vai ter essa parte financeira cada vez melhor. Como consequência, né? Não é chamado terra das oportunidades à toa, né? Exatamente. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho, né? A gente está no Nada de Pânico e... O que vocês acharam dos pânicos aí que as pessoas se enfrentaram? Tem alguma coisa marcante que vocês gostariam de mencionar? A limitação com relação à língua local, né? Como colocada pela Camila, que ela confundiu lá um suco de tomate e tal. Com molho de tomate. Com molho de tomate. Então, é uma situação a ser comentada. Contra situações inesperadas. Pânico, eu gostei do pânico da Camila, porque ela veio toda planejada, toda estruturada, né? Ela é uma pessoa muito estruturada, aí a gente perguntou, você entrou em pânico? Ela falou, não. Aí depois ela pensou, não, quando acontece coisas com meus filhos, com as dificuldades que eles tiveram na escola, e eu sabendo da dificuldade deles, da língua... Os primeiros dias na escola, a interação com a pessoa ela ficou angustiada, né? Porque aí era uma coisa que entrava um emocional muito forte, estava fora do controle. De mãe, entrava o... E ela também entrou no shopping pela contramão, né, na rampa, né? Isso foi engraçado. Gente, agora, um dos pânicos mais interessantes foi do Marcelo lá em Moçambique, né? Porque aquele dele chegou, menos de 24 horas ele já queria ir embora, porque foi tudo diferente do que ele tinha. Aqui não vai rolar, né? Que ele tinha imaginado. Então, tem esses casos, assim, interessantes, né? Tem caso do pânico do cara que foi mal planejado e chegou lá e não era nada daquilo. Em vários, né, aconteceram isso. Sim. E depois o cara conseguiu virar o jogo, mas esse é um outro tipo de pânico, né? Você está ganhando menos do que você imaginou, você não conseguiu emprego, ou perdeu o emprego quando estava lá, e essas situações que deixam a pessoa muito angustiada, porque as reservas estão saindo e ele não tem a rede de burocracias apoio que ele inesperadas, precisa disso, daquilo, documento disso, documento daquilo, enfim. Você não sabe nem por onde começar, né? Teve aquele pessoal que
a gente perguntava, você entrou em pânico alguma vez? O cara pensava, não, nunca entrei em pânico aqui, não. Ele foi muito bem planejado, tudo mais. E eu falava assim, não é possível que uma pessoa mudou de país e não entrou em pânico nenhuma vez. E aí, toda vez que eu ouvia isso, eu pensava, eu tenho uma centena de exemplos. Quando eu fiz isso, quando eu fui morar na França por dois anos, eu falei, puxa, eu poderia estar falando um monte de coisa. E vou colocar aqui para vocês. Quando eu fui morar na França, era assim, como eu falei, todo dia era pânico. Mas o pior deles foi quando a gente chegou lá. E a gente acabou perdendo o nosso filho de 3 anos na mudança. Então, nós saímos do Brasil com 4 malas enormes para cada um. Naquela época, eu podia ir com mala de 32 quilos, 2 malas, sem pagar excesso, mais 2 de mão. Chegamos lá em Paris, conseguimos pôr todas as malas no táxi, chegamos em casa, tiramos as malas, eu sempre conferindo. 12 malas, tudo certinho, André, Melina, todo mundo, Melina, minha esposa. Chegamos até a gente chegar na porta do elevador para subir para o apartamento. Aí estava lá planejando como é que vai fazer. Você sobe, eu fico aqui olhando a mala. E de repente o elevador abriu a porta. Meu filho de 3 anos nunca tinha visto elevador na vida. Entrou naquela salinha que estava lá e a gente discutindo como é que vai fazer. O elevador fechou a porta e começou a subir. E ele berrando. Ele berro e o elevador indo embora. E subindo, e a gente apertava o botão, nada, nossa senhora, e ele berrando e sumindo a voz. E o berro lá no fundo, de repente não ouvia mais nada. Eu falei assim, meu Deus, eu planejei tudo certinho, chegamos até aqui e perdemos nosso filho. E depois, apertando o botão e nada de descer, aí o elevador começa a descer, a gente fala assim, agora a gente vai ouvir o berro, né? E não ouvimos o berro. E nada, de repente, abre a porta, tinha uma francesa enorme lá, olhou para a gente não viu o André. De repente, ela fala, acho que é de vocês, falou em francês. Aí aparece o André, entregou para a gente, todo bonitinho. Falou assim, graças a Deus, chegou de volta. Foi um pânico Mega Blaster, hein? Foi um pânico que marcou. Você nunca esqueceu isso, né? Nossa. Marcante, marcante. Mas é interessante, né? São muitas situações, né, que as pessoas acabam entrando em pânico e realmente vale a pena voltar a ouvir os podcasts, né? Você que não ouviu todos os podcasts, vai lá e ouça, porque realmente tem muita coisa interessante, né? Uma historinha da Amanda e do Cláudio lá em Portugal, que é um pouquinho triste, foi quando a cachorrinha deles, se eu não me engano, a cachorrinha, ela passou mal e aí eles falavam, nunca imaginou, porque aqui no Brasil ela passava mal, ela, como qualquer animal, passa mal, e você tem um pouquinho mais você conhece o pediatra, você conhece o veterinário para levar, você conhece... E ela falou assim, eu vou levar ela onde agora, né? Então eles entraram em pânico realmente e foi um momento de tristeza porque a cachorrinha estava muito mal, né? Então, algumas coisas que eles levaram como experiência lá em Portugal. A nossa rede de apoio que a gente tem pelo fato de, né, a família, os amigos, os vizinhos que já estão com a gente há anos, né, formam uma rede de apoio, né? Que qualquer hora você sabe para quem ligar e pedir ajuda, né? Você está num país estrangeiro, você não conhece o seu vizinho, você não tem amigos, você não tem família. E não vai ficar ligando para o Brasil, né? Não tem situação. Então, eu acho que quando você muda para outro país, né, Lacombe, você não vai ficar fazendo planos de se a minha cachorrinha passar mal. Você não vai prever tudo. Não vai prever isso, né? Infelizmente, tadinha da cachorrinha, né? São diversas situações aí que podem ocorrer de pânico, né? Mas, enfim, é isso que faz a vida, né, de cada um mais interessante, né? Mas, pessoal, realmente eu espero que vocês tenham curtido muito essa série. Realmente foi muito divertido para a gente fazer, além de todo o aprendizado, a parte cultural. Eu realmente recomendo, se você não ouviu algum episódio, volte lá e ouça, porque realmente é muito legal. Mas, no entanto, vamos dar uma pausa na temporada Mundo Afora. Né? Eu sei que muitos de vocês vão ficar chateados, porque a gente vai dar um tempo, mas o mundo dos profissionais sêniores ele é muito amplo, com muitos temas, desafios e realizações. Por isso, em breve, a gente vai começar uma nova temporada. Nunca é tarde. E nessa temporada, a gente vai mostrar por que nunca é tarde para você se reinventar profissionalmente
começar algo novo, com novas oportunidades e desafios. Nós vamos conversar com profissionais sêniores de diversas áreas que deram uma grande guinada na sua vida pessoal e profissional, mostrando que não existe limite de idade para você em busca de oportunidades, seja por prazer, por diversão, por necessidade ou por ter uma grande visão empresarial. Então, aguardem, hein? Tenho certeza que será muito legal e servirá de muita inspiração para várias pessoas. Eu, particularmente, estou muito entusiasmado com essa série. E vocês, amigos, vocês querem comentar alguma coisa? Depois de viajar pelo mundo, pessoas que a gente já selecionou, parece que está sensacional, né? Depois dessa viagem pelo mundo aí fantástica que a gente fez, né, com experiências de vida, experiências pessoais e profissionais, etc., a gente agora está muito animado para essa próxima temporada, né? Tem grandes surpresas, né? Gente que fez uma virada de mesa aí bem forte, né? Bem mais guinadas radicais, mudanças radicais, e a gente está só na expectativa, grandes expectativas. Espero que sirva de inspiração para o pessoal que nos segue, né, nas plataformas digitais. A gente conta com a audiência. É isso aí, né? Continuar compartilhando e, enfim, dando toque para as pessoas sobre esse conteúdo, né? E aqui terminamos hoje o episódio do Nada de Pânico. E lembrando, se você está curtindo, não esqueça de seguir a gente na sua plataforma. Em breve a gente vai estar também no YouTube. Talvez até você esteja vendo já esse podcast no YouTube. E compartilhe aí com seus amigos, seus parentes, enfim, quem você achar que vale a pena. E claro, mande feedbacks para a gente, é muito importante. A gente tem recebido muito feedback, muito comentário sobre alguns podcasts, e isso ajuda a gente a ir acertando, né, e cada vez fazendo algo melhor, tá? Então é isso aí, não vai perder a próxima temporada que está chegando, nunca é tarde, e é isso aí, amigos, fiquem na paz, até mais, tchau. Até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, nos vemos no Nunca é Tarde. Muito joia, ficou ótimo. O Mander quase falou nada de pânico. Muito bom. Ele, mas não é nada de pânico, é nunca é tarde.